E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Olha só. Opa, tá, a câmera tá toda errada aqui. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Volta pra cá. Ou não quer, né? Então tá, bom, enfim. Gente, eu tô aqui de novo para apresentar a segunda parte da formação da Terra, né? Estrutura e dinâmica da Terra. Vamos ali, eu vou abrir o PowerPointzinho aqui para vocês. Pra gente dar uma olhadinha aqui. Cadê? Caramba, eu perdi. Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos lá. Não quer ficar deitado, né? Não quer ficar em modo... Não, olha, gente, quanta coisa aqui, né? Eu tenho que dar um... Retrato, modo retrato, gente, modo retrato, vamos lá, vai ficar em modo retrato. É nóis nas fritas. Gente, tudo bom com vocês aí? Tudo certinho? Olha só, a gente vai falar então um pouquinho mais sobre como se formam os vulcões, né? Como estão a estrutura interna é posta, como é que ela se movimenta dentro da Terra e o resultado, em que resulta na parte externa, no exterior. Eu vou pegar o fone, né? Melhor. Só um pouquinho. Tcharam, tcharam, tcharam. Gente, esqueci o fone. Aqui. Bom, melhor agora. Eu acho que bem melhor agora, né? Agora sim vocês conseguem me ouvir bem. E eu também consigo me ouvir bem. Por incrível que pareça. Gente, então vamos lá. Eu vou falar sobre a importância, tá, da gente saber das coisas que ocorrem dentro do nosso planeta e para a gente entender, por exemplo, de onde vêm os relevos, né? Como se formam os relevos. E eu falei para vocês na aula anterior que é grande, tá? É uma matéria bem grande, a questão do relevo é muito grande e a geografia trabalha isso o tempo inteiro, tá? Então vamos lá, deixa eu botar meu rostinho aqui. Opa! Ai, que difícil. Agora vai. Agora vai. Gente, então eu botei um slidezinho para vocês aí. Deixa eu baixar o volume aqui. O sistema terrestre é formado pela interação, como a gente já tinha visto na aula passada, né? Na interação dos 4 elementos. Né? São 4 elementos ali. A atmosfera, a camada de ar, a camada de rochas, a camada de água e os animais, dos seres vivos, dos humanos, ok? Então a biosfera, a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. Então, esse é o sistema terrestre, tem que ter essas 4 peculiaridades aí. Se não tiver uma delas, certamente nós não estaríamos aqui hoje conversando. Gente, é importantíssimo isso, por quê? Primeiro, isso ajuda a identificar, a vocês ficarem espertos, né, sobre qual camada fala sobre tal coisa. Qual é a camada da água? Hidrosfera. Qual a camada da rocha? Litosfera. Camada do ar? Atmosfera. Camada dos seres vivos? Biosfera. Tá? E também é importante salientar que todo e qualquer tipo de camadas, né, ditas camadas fundamentais, elas se interagem, né, elas se interrelacionam de todas as formas. Eu tinha dado já para vocês na aula passada o exemplo, né, de que, por exemplo, o ser humano não pode viver sem ar, sem água, né, não pode viver sem o solo, como faz, né? Não tem como, tá? Então elas têm sim as suas inter-relações aí. A superfície terrestre corresponde a uma camada onde a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera se relacionam na superfície terrestre, que a vida se desenvolve e tal.
Então vocês já sabem disso, né? Então é só mais um para fechar com detalhes, assim, em modo geral, que a vida se desenvolve, vocês sabem muito bem aonde, né? Na litosfera. Né? A vida humana se desenvolve na litosfera, mas ela precisa de ar, precisa de água. Né? Vamos lá. Deixa eu botar aqui do ladinho. Eu também não vou ficar aqui, eu vou ficar no núcleo aqui. Ó. Eu não vou falar muito, né, sobre núcleo, eu já falei sobre as camadas que a gente, a gente vai deixar para as ciências, né? Então, só vou dar uma passada aqui. Diversos fenômenos naturais ocorrem com frequência na Terra, especialmente na crosta em que vivemos, e isso faz com que o nosso planeta seja bastante dinâmico. Gente, vocês sabem que existem níquel e ferro aqui, ó, no núcleo, tá? No núcleo da Terra, lá dentro do núcleo da Terra tem níquel e ferro. A gente não vive sem níquel e ferro. Professor, mas como que o níquel e o ferro a gente consegue captar, né? Se está lá no núcleo e a gente não consegue acessar o núcleo. Pois é, mas com certeza você já deve ter visto, né? Que se faz ferro, né? Se funde ferro e tudo mais. E como é que as pessoas conseguem acessar esse ferro? Muito simples, né? O ferro não está presente somente no núcleo. Só que, claro, no núcleo o ferro é derretido. Lembra quando a gente falou que a Terra toda era quente? A Terra toda era muito quente, né? Pois é, a Terra toda sendo muito quente fez com que em outras camadas, no manto e provavelmente na crosta, também existisse núcleo, níquel e ferro. Núcleo é só no núcleo. Tá? Então, existia em toda a Terra. Só que a forma líquida, plástica, do ferro e do níquel só vai ter mesmo lá no núcleo. Professor, o senhor falou do ferro, tudo bem, mas o que é níquel? Níquel você conhece uma moeda, né? Pois é, a moeda é um tipo de metal que vem do níquel, é feita com níquel, tá? Por isso que existem aquelas bolsinhas chamadas de niqueleira, tá? Porque, obviamente, colocar os níqueis, né? Ou seja, as moedas. Então é um ferro. Tá? Placas tectônicas, a gente já falou um pouquinho da aula passada, eu já vou desenvolver mais, né? Placa tectônica ou placas litosféricas. Pode receber esses dois nomes. Simples. Tá? São, como eu falei na semana passada, no vídeo anterior, né? São continentes debaixo dos nossos continentes. Tá? E existem mais placas do que continentes. Então são grandes blocos rochosos que está debaixo dos nossos continentes, ou seja, são blocos maiores, mais fortes, né? E que flutuam ali, acabam flutuando por conta do calor, né, que vem do manto terrestre. Os movimentos, olha, nós temos 3 tipos de movimentos de placas tectônicas aí. Eu não coloquei aqui os 3 tipos de movimento e eu vou colocar depois. São 3 movimentos: o que converge, o convergente, o divergente e o transformante. E cada um desses movimentos tem uma característica diferente. Porque quando eles se chocam, formam-se uma placa, ela fica debaixo da outra, né, formando grandes montanhas. Quando ela se separa, o magma vem no meio, né, se solidifica e também formam grandes montanhas. Agora, quando ela fica ali friccionando uma outra placa, o resultado dela nada mais é do que o sismo, né, o abalo sísmico ou o terremoto. Mas, professor, os outros exemplos de movimentos de placa também não vão dar terremotos? Sim, mas o movimento transformante só vai dar terremoto.
né? Os outros vão dar grandes montanhas e também terremoto, né? Obviamente. Tá? Eu coloquei um desenho ali da Cordilheira Mesoceânica. Lembra que eu falei que a Cordilheira Mesoceânica ela vai desde a América do Norte até a América do Sul, transpassa todo o Oceano Atlântico ali. É como se fosse uma Cordilheira dos Andes ainda maior, como se fosse uma Cordilheira dos Andes, né, uma extensão quase que 3 vezes o tamanho dela. E está debaixo da água, né, mesoceânica. Né? Bom, isso a gente tinha falado anteriormente, então, sobre o movimento das placas, mas o movimento das placas também resulta em dobras e falhas. Dobras no canto esquerdo aqui, ó, aqui as dobras e aqui são as falhas. Observe aqui, ó, na dobra. A rocha não chega a quebrar totalmente. A rocha não quebra totalmente. Vocês podem ver que ela tá ali, né? E ela se fica enrugada, fica se enrugando o tempo todo e tal. E isso faz com que o relevo aumente, né? O relevo fique alto, ocasionando grandes montanhas também, né? Por conta dessa dobra aí. E nas falhas, que é esse desenho aqui da direita, no movimento das falhas, a rocha quebra. E quando a rocha quebra, é mais fácil passar o magma, né? A lava. É mais fácil criar vulcões do que propriamente no dobramento, porque a rocha quebrou. A rocha quebrou. Então, se ela quebrou, o caminho do magma fica mais facilitado. Não é verdade? A gente tem uns exemplos ali. Esse exemplo aqui, ó, do cantinho, é da falha de San Andreas, né? Que é um exemplo de falha, como o nome já diz. Ou seja, a rocha quebrada. Aquela parte ali do Golfo da Califórnia, ela vai se separar do restante do continente um dia. Isso todo mundo já sabe, a gente não sabe quando, né? Pode ser, alguns estimam 200 anos, outros um pouco menos, outros um pouco mais. Mas eu acho que em 200 anos aquilo vai se separar, tá? E abalos sísmicos, né, ou terremotos, são tremores ou vibrações na superfície terrestre, simples assim, causados ali também, né, pelo movimento de transformantes, né, de transformância, né, que é o movimento transformante das rochas, que é uma quando ela se roça na outra, das placas quando se roçam na outra. Duas placas em movimento podem se encostar e ficar presas uma à outra. Então elas ficam andando ali juntas, né, e faz com que isso ocasione bastante tremores de terra. Mas ela também, óbvio, como eu tinha falado anteriormente, com o choque ou com a separação vai ocorrer também tremores, né? E aqui, o que a gente, até os anos 90, até início dos anos 2000, a gente chamava de maremoto, agora ganha um nome específico, né? Tsunami, né? Que nada mais é do que terremotos debaixo da água. Então, são movimentos da crosta abaixo dos oceanos que podem deslocar enormes massas de água e provocar ondas gigantescas, né? Então, como a gente tem lá na Indonésia, né, naquela parte do sul da Índia, que é uma parte onde tem muitos tsunamis, ilhas já desapareceram por conta dos tsunamis. Ilhas desapareceram por conta de tsunamis. Então, até tinha uma ilha que estava em guerra, o Afeganistão e a Bélgica, se não me engano, pelos direitos da ilha. E a ilha, alguns anos atrás, ela desapareceu, ela não existe mais. Porque o oceano, obviamente, tomou conta daquela ilha. Então devia ser uma ilha bem pequenininha. Pois eu acho para vocês ali o desenho da ilha. Um tsunami, simples. Como é que eu vou retratar isso? O tsunami não quer dizer que a água vem muito forte o tempo todo, mas ela vem constante. Então ela vem com muita intensidade, às vezes nem tanta intensidade. Porém, a constância dela faz com que haja muita perda de vidas, infelizmente, né? Porque ela invade mesmo o continente.
Porque como é que acontece um tsunami, professor? Acontece o tsunami por um dobramento, ou até mesmo uma falha. Né? Quando quebra uma rocha, essa outra parte que fica mais acima acaba impulsionando a água em direção ao continente, né? E acaba ocasionando essas mortes. É difícil, é muito difícil tu conseguir prever qualquer tipo de terremoto, e por isso que as mortes são constantes sempre, né? Infelizmente. Bom, consequência do tectonismo, vulcões, né? Simples assim. Tectonismo gera vulcões. Lógico, então, o que a gente pode esperar quando tem grandes tremores debaixo da Terra? Vulcanismo, vulcões. Claro, porque a rocha ou ela quebra, né? Ou ela dobra, ou ela falha, ou ela dobra. E aí o magma fica com um caminho aberto para chegar até a superfície. Isso a gente não tem hoje em dia tantos vulcões ativos, mas tem alguns ainda que são bem ativos até e que estão localizados próximos de linhas de choque de placas. Né? Claro, se a placa choca com a outra, vai haver uma quebra. E se há quebra, consequentemente, haverá também a passagem facilitada do magma. Né? A pressão que se forma no interior da Terra, né, do núcleo, empurra as rochas derretidas no manto, né, que são expelidas juntamente com gases e vapor de água através das rupturas na crosta, né, ou seja, nas falhas da crosta. E ao magma derretido que sai dos vulcões dá-se o nome de lava. Então, lava e magma, na verdade, é a mesma coisa, tá? Só que a lava a gente dá o nome quando está fora, já está na superfície. E o magma é aquele que está sendo expelido recém, né? Está ainda na chaminé do vulcão, né? Bom, a gente já está começando a falar um pouquinho, então, da questão do relevo, né? O início do relevo aí. Até agora eu só falei da questão das placas tectônicas e tal. Formação das cadeias de montanha. Gente, cadeia de montanha é nada mais nada menos que uma sequência de montanha, uma montanha grudada na outra. Aqui, como está nessa imagem aqui. É uma montanhazinha grudada na outra, tá? É uma sequência, é uma cadeia de montanhas. Quando as placas continentais se chocam, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas. Vejam bem, né? Quando as duas placas estão se chocando, tá? O que acontece? As margens dela, né, que é exatamente a parte final, pode ser comprimida, né, ou erguida. Ou seja, ela pode se comprimir, quebrar para dentro, é difícil, ou ela pode se erguer. Então, quando ela se ergue, a gente dá um nome chamado de epirogênese, que a gente vai ver depois, e quando ela se comprime, a gente dá um nome de orogênese, a gente vai ver também. Lembrando que a gente tem bastante nomezinho quando a gente está tratando a questão do relevo, tá, gente? Não me matem, eu sou apenas um professor. Eles que deram o nome. A montanha mais alta do mundo, você sabe que é o Everest, né? Quase 9 quilômetros verticais, né? 8.848, tudo 8, quase tudo 8, né? Metros de altura. Ali pela 4.000 metros de altura, de altitude, tá? Tu já começa a ter problemas assim respiratórios, problemas com relação à altitude e tal. Te falta ar, o ar fica rarefeito, né? Poucas moléculas de ar, então tu já começa a ficar, uau, meu Deus do céu, vamos descer, né? Imagina a galera que escala o Everest. São mutantes, né? Porque o pulmão tem que estar extremamente bem trabalhado. Aqui é a cadeia de montanhas, né? Litosfera ou crosta terrestre, como sabemos, é a parte sólida da Terra e a parte da crosta que constitui os continentes e ilhas, tá? E apresenta aspectos diferentes conforme o local, né?
Se a gente está, por exemplo, perto de um bloco continental, tá? Perto do bloco continental, como por exemplo o Caribe em relação à América Central, as ilhas estão próximas ali, né? O que acontece? As características se dão por quê? As ilhas são mais, como eu posso dizer, estão mais protegidas pelo continente. Tá? Então é difícil haver tsunamis em ilhas próximas ao continente. Agora, as ilhas que estão separadas de blocos continentais são ilhas que estão à deriva, né? Que são ilhas que tem, o perigo, né, é constante que desapareçam. Vide o caso que eu comentei agora há pouco, daquela ilha que era requerida pelo Afeganistão e pela Bélgica, se não me engano, tá, gente? Vamos lá. E aí, então, nós entramos de cabeça nas formas de relevo. E agora, tia? Forma de relevo, tá? Grandes elevações, a gente está falando de montanhas. Gente, prestem muita atenção. Montanhas. O que são montanhas? Vão aprender agora de uma vez por todas, tá? Grandes elevações formadas por choque de placa. Choque de placa é igual a montanha. Então, ou seja, vai te dar o dobramento e o falhamento. Além do, obviamente, o vulcanismo. Então, quando a gente tem um movimento, né, convergente, onde uma placa choca com a outra, o resultado são montanhas. Ok? E a gente pode ver que as montanhas a gente pode encontrar uma sequência também. Cadeias de montanhas, sequência de montanhas. Os planaltos não, tá? Então, vamos falar dos planaltos, os terrenos mais elevados do que as áreas circunvizinhas, ou seja, as áreas que estão em volta, formadas por resistência ao processo de erosão ou por soerguimento, por falhamento, são chamados de planaltos. Que é? Como assim? Eu não entendi. Veja, planalto é uma área que está bem acima, né? Sei lá, 400, 300, 400, 500 metros, tá? E é uma área que não ficou muito falhada, não ficou muito quebrada. Ela resistiu ao processo de erosão, chuvas, calor, frio, ventos fortes, né? Sobreviveu a esse processo de erosão. E aí, obviamente, aconteceu o quê? Que ela ficou mais ou menos plana. Planalto, plano, alto. Não se esqueça disso, tá? E as depressões? A depressão não é aquilo que você chora no cantinho escondido da mamãe e do papai. Não é isso aí. Depressão são áreas que também são para baixo. Mas depressões são áreas em terrenos levemente inclinados, né, formados por longos processos de erosão. Aí tem bastante quebra, né? E por rebaixamento do solo. Tá? O solo se rebaixou, se quebrou, também por questão de falhas. Né? E aí? Temos dois tipos de erosão. Tá? As relativas e as absolutas. Vamos aos exemplos das erosões relativas. Gente, uma depressão relativa, tá? É quando ela é uma área afundada, porém, o tamanho total dela, ela pode ser afundada, mas ela ainda está acima do nível do mar. Então, uma depressão relativa, ela é uma depressão que ocorre nas alturas, geralmente planaltos e grandes montanhas. É uma depressão que ocorre bem acima do nível do mar. Agora, uma depressão absoluta não. A depressão absoluta é aquela que ocorre, começa acima, mas ela termina abaixo do nível do mar. Né? Então é uma depressão que ocorre longe ou não tão próximo assim de cadeias de montanhas. Tá? Então, é uma depressão que está abaixo do nível marítimo. Tá? Tem explicaçãozinha ali, a gente não precisa mais. Eu botei o desenho maior aqui. Ó. Olha aqui o nível do mar.
essa linhazinha preta aqui. Olha a absoluta, tá? Abaixo do nível do mar, ela termina abaixo do nível do mar. E a relativa, a depressão relativa, ela termina acima do nível do mar. Simples assim. Então, quando é absoluta, quer dizer que é totalmente abaixo do nível do mar. E a relativa não, a relativa é acima. Já as planícies são terrenos planos, tá? E são baixos, formados então pela deposição, né, de sedimentos ali. A planície, né, geralmente a gente acaba classificando como áreas que não atingem 200 metros de altitude. Tá? São sempre áreas abaixo dos 200 metros de altitude. Então, são áreas rasas, pequenas, geralmente áreas litorâneas. Mas eu não quero dizer que sejam só áreas litorâneas. Né? Por exemplo, os campos, né, as missões, por exemplo, planície, vai estar bem longe do litoral. Mas que geralmente a gente acaba identificando essas áreas planas, terrenos planos, pelo litoral, porque dificilmente a gente vai encontrar um litoral com grandes planaltos. Né? Então, a maior parte da planície do Brasil, inclusive, são encontradas próximas ao litoral, aos litorais brasileiros. Vamos lá. E aí, nós temos aqui, ó, agentes internos e agentes externos do relevo. Interno, endógeno, externo, exógeno. Isso tem que ficar bem claro. Então vamos lá, para os agentes internos do relevo. Interno ou força endógena estão representados pelo tectonismo, vulcanismo e terremotos, ou sismos, tá? E os externos é chuva, é erosão causada pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor, pelo vento, tá? Pelo gelo, ou seja, são falhas que ocorrem nas rochas ali, que acabam modelando as rochas pelo sistema de erosão. Simples, né? Então, os agentes internos são as forças endógenas, né? Que são formadas então, pelo tectonismo, pelo vulcanismo e também, obviamente, pelos terremotos, que acabam, sei lá, formando grandes cadeias de montanhas e tudo mais. Os agentes externos vão lá, eles vão moldar as montanhas, né? Eles vão dar um molde bacana nessas montanhas a partir dos elementos que estão na parte externa, frio, calor, esse que eu falei para vocês, tá? Vamos lá. Aí tem umas mini questõezinhas para vocês, são 4, tá? É que tem mais uma aqui, são 4 mini questões. Vamos lá. Cite quais são as formas de relevo retratadas nos textos abaixo. Então vamos lá. A. São as formas de relevo de altitudes mais baixas do que as que estão ao seu redor, podendo ser absolutas ou relativas. Fácil, né? B. São elevações que apresentam grandes desníveis, vales profundos e cumes muito altos e altitudes a partir de 300 metros. A sequência desses acidentes geográficos chama-se cordilheira. Então, o que a cordilheira é? Uma sequência de quê? C. Uma forma de relevo constituída por uma superfície elevada, com um cume mais ou menos nivelado, planificado, geralmente devido à erosão eólica dos ventos e as águas. Planificado. O que será que é, né? Tão fácil. E a última aqui, a perguntinha bônus para vocês. Quais são os agentes internos e externos que moldam o nosso relevo? Também acabamos de ver, muito simples aí. Mas eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem a este questionamento breve.